Feche seus olhos, por gentileza. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por esse dia tão poderoso. Essa quarta-feira, meu Pai, essa casa firme e poderosa, meu Deus. Meu Deus, nós estamos já na segunda semana e só temos que agradecer o cuidado, a vida, a paz, a saúde, as bênçãos, vitórias, alegrias. Obrigado, meu Deus, por estar aqui. Obrigado, meu Pai, por estar no lugar certo, no momento certo, meu Pai, ouvindo, falando, sendo conduzindo e conduzindo também. Meu Pai, sendo elevado e levado, Senhor. Meu Deus, obrigado. Nós chamamos demais, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Meu Pai, que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Meu Pai, que nada venha de nós, mas sim, meu Pai, tudo venha de Ti. Meu Deus, perdoa nossas falhas, pecados, erros, o que falamos, pensamos, fizemos. Meu Pai, que possa ter impedido, afastado, bloqueado, meu Deus, a Tua presença, o Teu Espírito de nós. Meu Deus, nos perdoa. Visita cada jovem, visita cada homem, mulher, meu Pai, a cada um que está, meu Pai, entendendo o propósito. Meu Pai, se colocando, meu Pai, verdadeiramente como uma coluna, um pilar, meu Deus. Como uma pessoa, Senhor, que vive de propósito, Senhor, mas não de propostas. Meu Deus, eu entrego esta reunião em Tuas mãos. Meu Deus, que todos nós venhamos entender, crescer, meu Pai, absorver, meu Deus, praticar e posteriormente ensinar o próximo. Meu Deus, que mensagem que nós venhamos a passar, meu Deus. Que mensagem, meu Deus, que nós, meu Deus, estamos vivendo, aprendendo, se ela não for ensinada, se ela não for levada, se ela não for pregada, Senhor. A mensagem do Senhor, meu Pai, ela pode ser levada por palavras, por atitudes, por exemplos, meu Deus, mas, meu Deus, nós sabemos que o maior exemplo, meu Pai, é a prática. É, Senhor, se tornar aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Meu Pai, nos coloque neste propósito. Queremos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Nós não queremos, meu Pai, nos parecer com o mundo, Senhor. O que o mundo nos deu até hoje, o mundo só nos tira. O mundo, meu Pai, nos encoraja para dar um passo para frente, mas nos empurra 4 passos para trás, meu Deus. Mas o Senhor, meu Deus, nos mostra que é de glória em glória, vitória em vitória, meu Pai, em avanço, é sorriso na boca, meu Deus. O Senhor está trabalhando por nós, como o Senhor foi os cativos de Jerusalém, meu Deus. Eles estavam voltando da Babilônia. O Senhor tinha eliminado, meu Pai, aquele exército, Senaqueribe, Senhor, 185 mil assírios, Senhor. E eles falaram, Senhor, as mesmas palavras que o Senhor nos encoraja, meu Pai, pela fé, Senhor, a falar. Era como um sonho, Senhor, era como um sonho, nem parecia real, meu Deus, nem parecia real, Senhor. E isso, meu Pai, que nós estamos recebendo, vivendo, e vamos receber neste culto e nesta reunião, será como um sonho, um grande testemunho, meu Deus. O momento, Senhor, que iremos falar aos 4 cantos das boas novas de Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, meu Deus. Eu te amo, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu vou começar com esse versículo que eu acho muito bom, muito bacana, que é João capítulo 14, versículo 26. Eu já dei um estudo do Espírito Santo e falei sobre os atributos do Espírito. O Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso consolador. O Espírito Santo, ele é aquele que nos auxilia. Então presta atenção. As traduções, tem muitas traduções. A gente tem Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, NVT, que é a nova versão transformada, também temos a NVI, que é a nova versão internacional, e por assim vai. Também tem a NBV, que é uma versão muito boa, que é a nova Bíblia Viva. E para cada tradução, eles colocam um atributo novo do Espírito. Mas não é novo, mas é novo. Porque para cada versículo de João 14, 26, você vai ver. Parte ali do encorajador vai estar trocando.
ou auxiliador, ou conselheiro, ou consolador. Então, hoje, nós temos que começar já entendendo isso. Mas quando o Pai enviar o encorajador, falei ainda 2 semanas atrás, que o que é melhor? Uma companhia como Jesus ao seu lado. Que companhia melhor, né? Que pessoa melhor para você estar do que Jesus ao seu lado? Mas naquele momento Jesus estava como carne e osso, e ele era um só homem, que possuía o Espírito Santo. Mas quando ele disse, é melhor, ele falou para os discípulos, é melhor que eu vá? Por quê? Porque ele era um homem, mas o Espírito, ele é um Espírito que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Inclusive está em nós. E quando Jesus, ele cumpriu o seu propósito, Deus enviou o Espírito Santo. E uma das virtudes, atributos do Espírito é o encorajamento, ou seja, a coragem. Mas quando o Pai enviar um encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que eu lhes disse. Não fugindo, né? Mas é muito bom a gente sempre lembrar que existe sempre 2 partes na vida. Então, quando Deus fala de Abraão, tem a parte de Abraão e a parte de Deus. E, ao mesmo tempo, isso está em todos os setores da sociedade. Você não vai fazer uma prova numa faculdade e espera que o Espírito Santo te faz lembrar algo que você não leu. Você estuda, você se esforça, você se dedica, você se compromete e o Espírito Santo te faz lembrar na hora da prova. Isso em tudo. Exige a tua parte, não adianta colocar e trocar funções. O Espírito Santo vai te fazer lembrar aquilo que você já leu. Então, muitas pessoas pegam uma palavra assim e ele fará você lembrar, ele vai te ajudar só a você orar e ele vai fazer tudo. Não, isso não existe. Isso transforma cristão em cristão preguiçoso, em crente preguiçoso. E é quando a gente vê ímpio ganhando mais, em cargos maiores, a gente não pode reclamar. Eles se esforçam 2, 3 vezes mais e a gente com graça não se esforça. Então, voltando aqui, coragem. Repita comigo, coragem. Lucas 18. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Eu gosto muito disso, porque eu ainda estava falando para os jovens nesse tempo que eu estava ali, no encontro Poder Jovem, que a parábola, quando Jesus contava essas parábolas, esses exemplos, é da mesma forma como ainda a Jéssica, ela fala ali para o Ministério Infantil. Muitas vezes, quando você vai falar de Golias e a coragem ali que Davi teve, você faz desenhos, você faz aquele teatro e você encoraja, você finge a pedra, né? E você faz todo aquele movimento para, através de figuras, de exemplos, de parábolas, aquela criança que tem muitas vezes uma mentalidade em construção, ela vem entender. E aqui ele estava falando para os discípulos, e mostra que muitas vezes você tem que mudar a sua linguagem, não adianta falar difícil. Eu lembro quando eu estava no 2º ano de faculdade, né? Eu tinha aula com uma juíza, e ela era muito inteligente, mas tão inteligente que ninguém entendia nada. Ela não escrevia na lousa. Acredite se quiser, ela não escrevia na lousa. Ela dava aula, acabava, pegava a coisa e ia embora. Ela se achava tão superior que ela não entendia o processo do ensinamento. A pedagogia, uma pessoa ela pode ser muito inteligente, mas não quer dizer que ela é uma boa professora para poder passar todas essas informações. Às vezes você fala palavras mais fáceis, né? Você vai entender muito mais e, sem dúvida alguma, você vai ensinar muito mais, né?
do que palavras difíceis. Esses tempos atrás, eu estava falando para uma pessoa que não adianta eu vir aqui te dar e falar palavras difíceis, usar uma versão de uma Almeida muito difícil, de 1980, né? E você não vai entender, e você vai começar a ficar aquela coisa difícil de entender. E eu falei para uma pessoa, as pessoas estão vindo aqui, não para um curso de teologia, mas elas estão vindo para mudar de vida. E eu preciso entender isso também quando eu venho pregar. Porque se eu falo de uma maneira difícil, teológica, muito profunda, e boto dados de 1900 não sei o quê, e que Senaqueribe viveu de 700 e pouco a 1000... O que adianta? Você quer o instrumento para mudar na tua vida, você quer ir lá e praticar na tua empresa, você quer ir lá e ensinar teus filhos. Você jovem, você precisa saber que eu preciso ter contato com a palavra. E a verdade, ela elimina a mentira. O mundo adora contar todo tipo de mentira. Isso faz o quê? Você refém. Se você não tem um contato com a Bíblia, se você acha que você vai ficar o melhor pregador somente ouvindo este culto, você pode ficar bom, mas você não fica excelente. 1 hora não substitui 6 horas de estudo pegando na Bíblia. Eu gosto muito esses dias eu falei de um neurocirurgião, e ele estava falando um pouco de mente. E ele falou o seguinte, tem muita gente que fala, se eu ficar o quê? Fazendo horas e horas de palavra cruzada, né? Aquelas palavrinhas cruzadas de jornal, que aquilo lá, você pode ficar uma vida, 8 horas por dia fazendo palavras cruzadas, sabe o que você vai ficar bom? Em fazer palavra cruzada. Se você faz e se dedica em algo, você expande esse algo. E aqui Jesus... Ele estava falando através de parábolas com os discípulos, porque tem coisas que você precisa o quê? Desce um nível um pouquinho, baixa um pouquinho, dá um exemplo que fica mais ilustrado, para que ele venha entender. Então, às vezes, a pessoa ela não vai entender, isso eu vivi muito isso. Né? Eu não trabalhava com jovens. E eu comecei a trabalhar com jovens e vi que a linguagem que eu estava usando não estava sendo entendida, compreendida no início, lembra? E eu estava falando palavra difícil, o negócio estava olhando assim, olhando os mosquitos, olhando tem uma luz queimada ali. Então, nesse momento, quando a gente entende que eu preciso falar, muitas vezes em parábolas, vai ser muito mais entendido. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. Preste muita atenção. Não temia Deus, automaticamente você não entende e não teme também, e não vive com princípios e nem valores cristãos. Você não tem contato, e muitas vezes você quer o quê? Repúdio dessas pessoas. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva, que se dirigia continuamente, repita comigo, continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário, faça-me justiça. Você não pode dar paz. Bispo, mas ela não suplicava, não buscava a Deus, mas você também não faz a tua parte? Cadê a parte de você bater lá na porta do cara? Eu quero o que é meu. Vai lutar, arregaça as mangas e vai para a guerra. Faze-me justiça contra o meu adversário. 4. Por algum tempo, ele se recusou. Isso, eu gosto muito disso. Por algum tempo, essa situação não andou. Ela não é para sempre. Repita comigo, temporária. Tem coisa na tua vida que será temporária. Não é eterna. Para de pegar as coisas que chegam na tua vida como eterno, como absoluto, como vou viver com isso aqui para o resto da minha vida. Tem quanto tempo que a gente vê que pessoas pegam um problema de coluna, ou um problema no pé, ou um salário, ou um emprego que não gosta, e o que? Abraça aquilo e não entende que é um temporário, não entende que é um processo, não entende que é um teste ali. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema Deus,
embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Eu falei ainda para os jovens: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Como eu me torno um escolhido? Porque a Bíblia diz que muitos são chamados. Muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. O escolhido qual que é? O que clama dia e noite. O escolhido é aquele que não dá paz, aquele que é focado, aquele que é persistente, consistente, continuista, perseverante, determinado. É aquele que é, repita comigo, estável. É aquele que entende que eu preciso começar algo e terminar. É aquele que pega Josué 1:8 que diz: medite na palavra de noite. Medite na palavra de noite. Um processo, uma reconstrução. Que clamam a Ele dia e noite. Isso é uma pergunta. Continuará fazendo-os esperar? Isso aqui era Jesus falando? Por que Deus tem prazer em fazer você esperar? Por que Deus não te entrega? Por que Deus não te entrega logo tudo que você está? Porque talvez você não está dando paz. Você ainda está o quê? Só clamando de dia, só clamando de tarde, só clamando no culto. Talvez você não está incomodando tanto essa situação como deveria. Talvez a tua parte não está sendo feita. E esse juiz não está pensando que, mesmo não temendo a Deus e nem os homens, eu vou fazer justiça. Talvez essa situação ainda não está se prostrando a um servo de Deus. Mas você está se prostrando à situação. Que clamam a Ele dia e noite, continuará fazendo esperar. Você acha que Deus gosta de fazer alguém viver uma vida doente, miserável, endividada? Sim ou não? Será que há prazer nisso? Será que Deus vê prazer nisso? Sim ou não? 8. Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça. Repita comigo. Deus me fará justiça. E depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será que você está preparado para agradar a Deus? Porque quando eu falo isso, eu pego na palavra que é uma das mais conhecidas da Bíblia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Será que Deus vai encontrar fé na terra do teu coração? A terra do teu espiritual? A terra do teu casamento? Será que Ele encontrará um servo que Ele vai sim se agradar? Precisamos iniciar as coisas e finalizar as coisas, e não dar como perdido, como acabado e desistir facilmente, porque algumas pessoas desistem facilmente. Aqui no caso da viúva, se você se colocar no lugar dela, um juiz, um homem importante, um homem de forma jurídica, né, que é muito difícil de entender, ali, algumas pessoas, um não de um juiz, a pessoa já desiste. Não vou mais falar com esse cara, ele é arrogante, ele me tratou mal, ele me desprezou, ele é áspero comigo, mas ela não desistiu. Ele não atendeu, ele não deu ouvidos a ela, mas isso não importava. O que ela queria era a vitória dela. E ela finalizou, ela aprendeu a ir de frente com aquilo, a lutar por aquilo que ela queria. Que é como estamos aprendendo com Neemias, que foi um homem que finalizou aquilo que ele começou. Então, hoje vejo que todas as palavras é isso. Precisamos finalizar aquilo que começamos, independente do obstáculo, independente da dificuldade, independente dos inimigos, temos que finalizar com coragem. E ser corajoso dói, né? Você ir contra algo, você enfrentar um medo, você enfrentar uma situação
que te amedronta, dói. Nossa, é muito mais É muito fácil. dolorido. O emprego do medroso é muito melhor. Nossa, É mais fácil eu mesmo. sempre falo que o negativista, o pessimista, a pessoa pessimista, é, com todo o respeito do mundo, mas é uma pessoa vagabunda. É uma pessoa que não trabalha. Sabe por quê? Porque o pessimista ele só bota o braço cruzado e só espera dar errado. Aquele que tem o pensamento positivo, aquele que acredita, tem que levantar, que tem que fazer acontecer, tem que botar fé, tem que encorajar, tem que botar a mão na massa, na enxada, porque o negócio tem que construir. Agora, o cara que é um pessimista, um cara covarde, só espera o negócio dar errado. Quando a gente pega a história um pouquinho de quando Pedro andou sobre as águas, é muito mais fácil ficar, ficar dentro do barco e só falar, ó, quer ver, vai dar o próximo papo. Ah, ele vai cair. Pedro não sabe nada, eu conheço ele, rapaz, há muito tempo conheço Pedro. Vai cair, ó, você vai ver que ele vai indo, ó. Jesus ainda vai ficar bravo com ele, ó. Tá vendo, ó, quer se achar, gente, aí, ó. Você imagina, gente, o Tomé no barco cutucando aí, ó, tá vendo, ó. Por que o cara não ficou no barco? Agora afundou, pronto. Tá aí, ó, debaixo da água. É muito mais fácil ser Tomé, gente, do que ser Pedro. Pedro não é o perfeito, mas é o corajoso. Ele não quer que você seja perfeito. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas foi dele que a igreja foi construída. O papel da viúva era um papel muito difícil, sabe por quê? Porque ela não tinha uma igreja, um ministério Mudança de Vida que te derramava coragem todo dia. Ela não tinha pastor 24 horas para você. Ela não tinha um Disque Vida, ela não tinha YouTube, ela não tinha rede social. Ela não tinha todas essas informações que você tem. Ela se auto-encorajou. Ela precisou de algo muito difícil, que é que muitos falham. Repita comigo, perseverança. Perseverança. A sua tática foi perseverança e o encorajamento. Essa era a tática da viúva. Qual é a sua tática? Porque a tática dela deu certo. Repita comigo, Deus responde fé. Deus responde fé. Ela tinha fé. Essa mulher tinha muita fé. Ela acreditou que vai bater, e uma hora vai abrir. Não adianta. Um coco pode ser bem difícil quebrar, mas vai ter uma hora que vai cair e vai quebrar e vai sair água dele. A perseverança dela lhe concedeu a vitória. Ela não se rendeu à maldade, iniquidade, ela não se rendeu ao medo, ela foi até o final. Quem teve que mudar a opinião, quem teve que voltar atrás, quem perdeu o sono, quem perdeu a paz, não foi ela. Ela tirou a paz do problema. Ela roubou a paz daquele que era mau, que não temia Deus. Você pode muitas vezes não temer, essa pessoa, como a gente vê muitos aí, não teme a Deus, dificulta a vida do cristão. Mas eu falo, né? pesa. Pesa a vida do cristão. Mas é como a história de Dário. Dário foi lá, cumpriu o decreto dos medos e dos persas. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas aquela noite ele não dormiu. Ele não teve alegria de nada. O inimigo pode até te colocar na cova, mas ele não vai dormir. A paz lhe será tirada. Nós não vamos dar paz. Nós não vamos dar paz, nós temos a paz. O Senhor disse, deixo-lhe a paz de Deus. Nós temos a paz. E essa paz, ela não se compra, ela não se vende, ela se conquista através da fé. E para vocês, quando vemos na palavra de Deus os heróis da fé, né? José, Daniel, Neemias, homens poderosos, eles só se tornaram heróis através da obediência e sendo corajosos. Vemos na história de cada um, tem coragem. Na história de José tem coragem, de Daniel tem coragem, tudo se resume à coragem. Então, assim, uma pessoa que vive no modo, né, que vive naquela zona de conforto, naquilo que é mais fácil de lidar,
ela nunca vai ver a glória de Deus, ela nunca vai viver os sonhos dela, porque ela só quer ficar num lugar confortável. Todo lugar confortável vai te trazer, você vai ser uma pessoa frustrada, uma pessoa derrotada. Mas quando você vai de frente com aquilo que te dá medo, quando você vai com tudo, Deus te dá vitória, você se realiza com aquilo e você se torna uma pessoa que você jamais sonharia. Você olha para você e fala, nossa, eu consegui, nossa, eu me tornei essa pessoa. Então, é como o Fer já falou, quantas pessoas estão vivendo apenas 1%, de 100% que Deus tem de vitórias, de bênção, está vivendo 1%, ou até mesmo nem 1%, porque é medroso, porque é covarde, porque cede às pressões de forma fácil, que nem o Bispo Murilo até perguntou no culto, né? Quem aqui está sofrendo situações dentro do propósito? Porque não é fácil para ninguém, não está sendo fácil para ninguém. E só vai sair um vencedor, aqueles que perseverarem. Então já estamos na segunda semana do propósito. A preguiça já quer bater, o cansaço, o desânimo, o sono, porque agora deu uma estreitada, né? Agora não temos o culto de terça e quinta, ou é às 7 da manhã ou às 19h30, não tem aquele meio termo, né? A reunião das 15, das 9, que dava aquela facilitada, não. Então é às 7 da manhã às 19h30. Então só vai sair os vitoriosos. Então, nós que estamos aqui pregando, não estamos falando que é fácil, tá? É fácil para a gente, estamos aqui pregando, é fácil. Não, todo mundo está vivendo as suas lutas, as suas guerras, e temos que vencer. Fazer como a viúva, fazer como Neemias, é enfrentar, é bater de frente. E eu sei que você já deve ter vivido situações que você teve que lutar contra algo que te dava medo. E é uma sensação tão boa, né? Quando você está com medo de algo e você enfrenta. Quando você está com medo de fazer um negócio e você agarra na palavra, vai lá e faz aquele negócio e dá certo. Nossa, é uma felicidade, é uma alegria, é uma satisfação. Mas quando você não faz, também te bate um desespero. Fala, poxa vida, eu poderia ter enfrentado, eu poderia ter vencido isso. E Deus falou comigo, Ele falou que seria comigo, mas eu fui covarde. Então, ser uma pessoa covarde não é uma saída legal. Sempre esteja do lado certo da vida, do lado dos corajosos, em frente, em nome de Jesus. Hebreus 6,18. A fim de que, por meio dessas duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que fugimos para o refúgio, recebamos forte encorajamento para nos apegar firmemente à esperança que nos é apresentada. Que fugimos para o refúgio, recebamos. Fala, eu recebi. Forte encorajamento. O processo de perseverança e encorajamento é fundamental para você atingir o topo dessa área que você está buscando. Você precisa atingir o topo do teu casamento, você precisa de coragem. Você precisa de coragem para você se elevar ao topo da sua vida espiritual, do seu ministério com Deus, a parte financeira, desde saúde. Precisa sim de coragem. Se você quer ir a lugares onde nunca esteve, você precisa pensar como nunca pensou. Você quer ir para um lugar que você não conhece, pense de uma maneira que você nunca pensou até então. Porque o modo que pensamos é o modo que iremos nos comportar. Quando nós pensamos de maneira macro, nós precisamos ver o mundo através das necessidades. As necessidades que Deus nos entrega. Se eu preciso estar em um lugar, eu preciso entregar algo. Não há como eu andar com as mesmas coisas, com a mesma bagagem, com os mesmos problemas. Por quê? Porque tem gente que vive com isso. Você fala, por que você não veio hoje? Ah, porque eu não pude. Ah, porque eu tive uma reunião em tal lugar. Ah, porque eu não consegui, porque tal coisa aconteceu. Tem pessoas que acostumaram a dar desculpas para Deus, mas não têm coragem de dar desculpa para o mundo. E quando eu falo desculpa, porque é isso que eles usam.
Porque se alguém te chama, eu preciso que você fique nessa reunião. Eu não posso porque eu tenho Deus. Eu tenho um culto para ir. Eu tenho um propósito para cumprir. Vem cá que tem a festinha do Pedrinho aqui. Hoje é aniversário dele. Só vai fazer 4 anos uma vez na vida. Você não vai deixar de vir, né? Eu vou na igreja. E quando eu sair daqui, eu passo aí. Porque é meu filho. E Deus? O que Deus fez por você? Nós precisamos entender muito bem isso. Porque parece uma coisa que, se a gente não entende isso dentro de nós, o pregador vira teu inimigo. Por quê? Porque tem pessoas que vão olhar para mim, vão olhar que eu não tenho sensibilidade. Porque é meu filho. Porque você não confia, você olha de uma maneira muito assim, preto no branco, mas Deus faz isso conosco. Ou a gente agrada ou não agrada. A Bíblia diz que ou você é quente ou você é frio, porque o morno ele vomita. Nós não podemos viver uma vida sendo um vomitado de Deus. Em Romanos 1:11 diz: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. A fé nos encoraja, a fé nos levanta, a fé nos cura, a fé nos transforma de pessoas sem finalização, sem acabativa, sem persistência, para um povo que termina tudo, que pode entregar na nossa mão e vai ter resultado. O encorajamento, quando nós vemos a palavra, quando a Bíblia nos ensina, e eu posso até falar que o encorajamento é o oxigênio da alma. Deus, ele fala, quando a gente pega lá no início de Josué, você vê que Deus repetindo várias vezes para Josué, seja forte e corajoso. Quando você vê Davi dando as últimas palavras, falando as últimas palavras para Salomão, seja homem, seja forte, seja corajoso. Você vê que é uma das coisas que chama a atenção de Deus a coragem. Quando nós somos corajosos, pode nos faltar alguma coisa, mas nós estamos lá. E essa coragem vem da certeza, e a certeza vem da fé. Quando você tem fé, você acredita no que você está fazendo. Se pretendemos continuar a servir ao Senhor com alegria, precisamos de coragem para isso. E vamos ver que, provém da palavra, crer e possuir, aqui em Romanos 15, capítulo 15, versículo 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, encorajamento, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Por meio da perseverança e do nosso bom ânimo, nós vamos continuar a ter esperança. Qual é a esperança? Qual é a esperança? A esperança que te alimenta. Quando eu falo isso, quando nós escrevemos o nosso propósito, nós temos esperança que ele vai ser cumprido. Nós acreditamos que o Senhor, ele tem um futuro poderoso para nós. Mas quando nós entendemos isso, nós temos que entender que eu, primeiro, preciso controlar os meus sentimentos. E segundo, eu preciso que os meus sentimentos, eles precisam ser entendidos de uma maneira que, se eu for guiado pela dor, eu não venho para a igreja. Se eu sou guiado por uma tristeza, eu paro no meio do caminho. Se eu for guiado por um relacionamento, qualquer filho, qualquer pai, qualquer esposa vai te tirar da igreja. Eu preciso ser guiado por Deus. Eu preciso ser alimentado pela fé. Eu preciso ser conduzido pela palavra. Eu posso controlar os meus sentimentos e automaticamente eu vou controlar também os meus pensamentos. Se você desejar mudar seu modo de pensar, então você precisa ser capaz de mudar o seu modo de sentir também. Se você pode mudar seus sentimentos, você precisa mudar também as suas ações.
Quando você muda o seu sentimento, você altera o seu pensamento, você vai mudar as suas ações. E mudar as suas ações com base nos pensamentos corretos de Deus, você pode sim, repita comigo, mudar a minha vida. Através desses fatores, você pode sim, sem dúvida alguma, ter uma vida consistente e viver um dia após o outro de vitórias. A Bíblia diz aqui em Romanos 12, capítulo 7, se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, encoraje. Derrame coragem sobre as pessoas. Levante o fraco, diga o fraco que eu sou forte. Que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Nós podemos escolher como vamos viver a nossa vida, servindo. Nós podemos escolher o que eu posso, sim, através do propósito de Deus, realizar na obra. Mas, se eu entendo que uma das coisas que eu preciso fazer sempre é encorajar, é animar, é levantar, é derramar sobre as pessoas. A coragem faz parte da vida do vitorioso. As atitudes das pessoas são os melhores intérpretes dos seus pensamentos. Quando nós realizamos atitudes de coragem, atitudes que eu venho vencer todo dia o meu eu, porque como a Jéssica acabou de falar, eu preciso escolher um culto, eu preciso cumprir o meu propósito, eu preciso acreditar no que eu escrevi. Eu preciso acreditar que isso é um processo. Isso é temporário. E ele vem para me elevar a um outro padrão. Quando eu venho todo dia na igreja, eu posso. Quando nós finalizamos um propósito desse, às vezes eu falo com algumas pessoas e eu pergunto, o que ficou dela? O que ficou? Tirando vitória, tirando testemunho. Isso mostra que eu posso entregar muito mais do que eu estou entregando. Isso mostra que eu posso ofertar muito mais do que eu estou ofertando. Isso mostra que eu posso orar muito mais do que eu estou orando. Eu posso jejuar muito mais do que eu estou jejuando. E é interessante que o propósito, primeiro é a minha vida espiritual. Então, temos que mudar também o nosso foco em relação a isso. Estamos em busca de restauração, de transformação, de milagres, de bênçãos, de vitórias? Sim, mas o que mais importa, em primeiro lugar, é crescer nesse relacionamento com Deus. É crescer nessa intimidade com Deus. Então, estar na igreja todos os dias, orando, buscando, clamando, é crescer nesse relacionamento, se aprofundar em Deus. E quando finalizar, você vai estar, assim, com a sua vida, com o seu relacionamento com Deus, de maneira estável, de maneira firme. Então, os 52 dias, mais do que a restauração de todos os nossos sonhos, é esse relacionamento íntimo, profundo, verdadeiro, esse quebrantamento, é sacrificar para estar na presença de Deus, buscando a Deus. Porque busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, as outras áreas das nossas vidas é um bônus. O que importa é esse relacionamento. O que importa é deixar tudo lá fora. Eu vou ouvir a palavra, eu vou ficar com Deus, eu vou ter o meu momento com Deus, eu vou crescer em Deus, eu vou me aprofundar em Deus. Isso é o que importa. Em 2 Coríntios, capítulo 4, 8, diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. De todos os lados, de todos os lados. De todos os lados, é no trabalho, é na família, é na TV, é nas redes sociais, é até mesmo com o irmão do teu lado. Muita gente pressiona. Mas não somos o povo que desanima dessa maneira. Todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Está escrito, cri, por isso falei. Por esse mesmo espírito de fé,
nós também cremos e por isso falamos. Você tem que repetir, você pode, eu consigo, em tudo posso naquele que me fortalece, eu já venci, eu já paguei essa dívida, eu conquistei essa casa, eu já estou sarado, curado dessa doença, meu casamento está restaurado, eu tenho força para levantar, eu sou alegre, eu sou feliz. Você precisa crer e você precisa falar. Está escrito, então leia. Isso, mas não tá... Escreve você mesmo no papel o que você precisa. Você lê o que você escreveu, repita e acredite. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Embora exteriormente estamos envelhecendo, só a bispa que não está, mas todos nós estamos. É verdade. Somente todos nós, menos ela. Agora, interiormente estamos sendo renovados todo dia. A palavra renovada, alegria no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Todo dia, quando você vence, você testemunha, você se alegra, você acorda feliz. Eu sou amado de Deus, Jesus me ama, hoje você vai ser o melhor dia da minha vida. Isso é poderoso, as palavras têm poder. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós. Isso eu gosto muito. Imagina se o mundo não tivesse problema. Você imagina se não existisse doença. Você imagina se não existisse problema nenhum nesse mundo. Por que as pessoas iriam querer a Deus? Como você iria realizar aquela oração daquele que está no leito de uma UTI? Você ora com a tua alma. Você fica sem voz. Essa oração que chama a atenção de Deus. Quando você está lá, por cima, tudo feliz, abençoado. Nós não realizamos orações como essa. Porque o fato maior é o fato da dor. Ore a Deus todo dia como se fosse a última oração da tua vida. Você vai ver. Você vê na hora o resultado. Por isso não desanimamos, embora exteriormente... Agora 17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê. Todo dia você vê muita coisa. Mas no que não se vê, pois o que se vê, repita comigo, é transitório. Mas o que não se vê é eterno. O que não se vê é eterno. O que você está vendo vai passar. O que você está vendo vai ser vencido. Esse é o maior teste da tua vida e você vai vencer. Às vezes as pessoas olham para uma maneira, de uma forma que esse mês eu não vendi nada, que não deu certo as coisas, mas espera aí. O que você jogou na terra? Foi bênção? Pode esperar que vai nascer essa bênção. Você tem que lembrar que o atributo de Deus é a justiça. Deus é um Deus tão justo, mas tão justo que mesmo os israelitas sendo infiéis, ele era fiel. Mesmo ele falhando, Deus não falha. E aqui, pois o que você vê é transitório. Entenda hoje, dentro e fora de você, na tua mente, na tua boca, no teu espírito, nos teus olhos, o que você está vendo é transitório. Problemas estão sendo transitórios, doenças são transitórias, dívida é transitório. Essa dificuldade para vencer, essa dificuldade de levantar, essa dificuldade de encarar, essa dificuldade de vir para a igreja, muitas vezes pegando horas de ônibus, de metrô, é transitório. Mas o que não se vê, busque o intangível. Deus nos ensina que o intangível é o que você tem que buscar. Busque aquilo que você não vê. E é momentâneo, né? Olha que escritura poderosa. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, ou seja, tudo é passageiro, tudo é um momento e vai passar. E lendo agora essa escritura, eu lembrei ontem que... Peraí, que eu lembrei uma piada, preciso contar. Então conta, rápido, segura, vai. Eu vi o piada, o cara falou o seguinte, ó. Rapaz, tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Essa é boa, vai, fala a verdade.
Aí eu fico raciocinando. O que ele quis Eu perdi dizer? o clima, né? Quebrou o clima aqui, né? Mas vai que vou voltar agora aqui de novo. Volta. Então, leves e momentâneos. E ontem, é interessante que ontem a gente passou na antiga casa onde moramos, e estávamos falando exatamente sobre isso, Sim. né? Sobre o tempo, aí mostrando para as crianças que foi lá a primeira casa e tal. E aí estávamos conversando das histórias. Ah, era aqui nessa padaria que a gente vinha para comer. Foi nesse hospital que você Sim. nasceu, foi aqui que tal. Mudamos pra lá, dormimos só no colchão. Só tinha colchão Só lá. tinha colchão. E o quando vizinho que era macumbeiro. e o duro, olha a loucura que eu fiz, gente. Eu não tinha copo pra beber água. Não. Aí eu fui pedir um copo pro macumbeiro, pro cara. Não, nada contra, pelo amor de Mas Deus. conta essa história Nada essa direito. fé, nada, cada um, eu respeito todas, né? Mas é porque ele era muito folgado, né? Ele fez o casamento dele eram sobradinhos, a gente morava em sobradinhos, né? Parede com parede. Então você espirrava ali, outro gritava saúde, entendeu? Então ele fez o casamento com o pai de santo no corredor, na frente da minha casa. Então fica um pouco difícil, mas eu abençoei ele, Sim, teve uma convivência excelente. Excelente. Mas cada um tinha fé. Então não Tinha adianta. sua fé. E é interessante que quando estávamos lembrando disso, né? Logo que a gente casou, mudamos para lá, éramos assim, foi uma coisa que hoje Era um teste, foi um teste, grande porque teste. não tinha ainda os móveis, não tinha cortina, era tudo muito, era no cru, dormimos no chão. E ainda nessa primeira noite ele pegou o copo, aí depois até a bispa ligou e ele falou que pegou o copo e ela já fez aquela oração que aquele sangue de Jesus da bispa que dá mais medo que outra coisa, e aquele lugar tudo novo, e foi uma experiência, né? E várias situações no nosso casamento que passamos naquela casa, que lutamos, que vencemos. Então ontem a gente passou com as crianças, nossa, olha que interessante, passou. Estávamos naquela condição, vivemos aquele momento, foi bom, aprendemos, vivemos, mas passou. É exatamente assim, talvez você passe em algum lugar que uma vez você já esteve lá, mas passou. Até ele passou... Pode demorar um pouco, a gente morou lá quase 8 anos, a gente morando lá, e ele até hoje está lá. Então eu tive que conviver, tive que aprender, tive que evoluir, também, tive que passar por tudo. Todas as situações possíveis, meus filhos nasceram lá, foi o quê? Um processo, foi uma fase. E uma das melhores fases da minha vida foi quando eu vim morar na igreja. E aí eu vim morar, né? E foi maravilhoso. E a gente começa a perceber que o pouco é muito e o muito é pouco. E você vê que o maior maravilha do mundo é você morar e você poder servir, você tá no lugar certo e você tá lá um quarto, né? Parece engraçado, né? Tinha aquela musiquinha, não tinha casa, não tinha nada, não tinha como a parede, mas era uma cama aqui, a gente dormia. Era uma casa muito engraçada. A gente ficou 2 anos aqui, 3 anos aqui, morando aqui, mas tava o quê? Era uma cama aqui, a gente morava aqui, cama de casal, e cama de casal com mais os 2 bebezinhos ali, né? Um já foi, né? O outro já dormiu ali. Era quarto, cozinha e lavanderia, dentro de um quarto só. Então, olha lá, era um banheiro, a gente morava 4 pessoas na quarta. Mas você não sabe, gente, vocês não sabem. É maravilhoso. E né? foi muito interessante a resposta que ele deu, né? Porque ali ele falou não tem privacidade, esquece isso é luxo. Agora, de resto, é a família, realmente é. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. E a resposta que ele deu até ontem no carro, ele falou assim, olha, eu não vejo que foi um tempo ruim. Foi um tempo que aprendemos, que evoluímos. Sim. E passar nesse lugar novamente não traz uma memória ruim, de um tempo ruim, não. Mas só temos que agradecer a Deus porque passamos, vencemos. Né? A nossa mente evoluiu, a nossa fé evoluiu, tudo mudou. Né? E é interessante, como a bispa fala, às vezes é bom você passar naquele lugar que um dia foi um sofrimento para você, que um dia aquele lugar te trouxe uma dor, e aí você passa por lá e você, não, meu Deus, obrigado, eu passei, mas eu não estou mais nesse lugar. Eu passei, eu vivi essa situação, mas eu não faço parte disso, eu não estou mais nesse lugar. Então isso é maravilhoso. E foi muito bom ontem. Até contei para os meninos, a mamãe pegou ônibus aqui, a mamãe ia para a faculdade de ônibus, pegava ônibus, metrô e tal, mas passou. E é o que a palavra está dizendo aqui, esse sofrimento leve, momentâneo. A própria palavra de Deus está dizendo isso para você. Qual é o problema que você está passando agora? Qual é a dor que você está passando agora? Jovem, o que está tirando a sua paz, meu querido? A palavra de Deus está dizendo para você,
pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. É só um momento, você é jovem, calma, vai devagar, porque vai passar. Não vai permanecer aí na sua vida, calma. Sim, eu quero finalizar com esse versículo aqui que é maravilhoso. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Eu falo, o Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Se coloque de pé, por gentileza. Pegue seu propósito e vamos apresentar a Deus. Vamos ser cheios desse espírito de coragem. Eu quero que esse momento você peça para Deus que Ele resgate, te restitua esse espírito encorajador. Essa virtude dada pelo Espírito Santo. Que você peça para Deus nesse momento essa coragem, essa fé, essa tranquilidade, essa paz, esse espírito de perseverança. Lembra do que como aquela viúva fez, ela não parou, a tática foi a perseverança, por quê? Porque ela era cheia de coragem. Quando nós temos a coragem no Espírito, nós enfrentamos, nós não paramos. Fala com Deus nesse momento e peça para Deus essa coragem. Meu Deus, nós estamos na sua presença nesse momento. E eu peço, meu Pai, que teu povo, Senhor, meu Deus, o Senhor derrame coragem, o Senhor derrame ousadia, o Senhor derrame intrepidez, o Senhor derrame, meu Pai, esse poder, meu Pai, esse encorajamento sobre o teu povo, que nós sejamos cheios do teu Espírito, cheios da coragem, cheios de poder, meu Pai, esse poder de enfrentar, meu Pai, esse poder de bater, meu Pai, na porta desse juiz, na porta desse problema, de não dar paz, meu Deus, para toda a injustiça, meu Deus, que está querendo ser derramada sobre nós, meu Deus. O Senhor é um Deus justo, o Senhor, meu Pai, é a justiça, meu Deus, o Senhor, meu Pai, é a própria justiça, e nós acreditamos que, meu Deus, nós podemos sim, meu Pai, ser cheios, meu Pai, do teu Espírito, que o encorajador, o consolador, o conselheiro, o auxiliador, o príncipe da paz, o rei, meu Pai dos reis, o Senhor dos exércitos, meu Pai, esteja conosco, nos levando, encorajando, meu Pai, colocando essa paz, essa tranquilidade, essa confiança, essa certeza, esse coração finalizador, esse coração, meu Pai, encorajador, meu Deus. E nesse momento, Senhor, nós apresentamos, meu Pai, os nossos propósitos. Eu oro, meu Pai, por cada propósito. Eu oro, meu Pai, por cada um que está orando, apresentando ao Senhor. Apresente a Deus. Você não veio aqui para me ouvir orar. Você veio aqui para orar. Você não veio aqui para ouvir pregar. Você veio aqui aprender. Você veio aqui aprender a guerrear. Você tem que entregar o seu problema nas mãos de Deus. Coloque essa doença, esse problema aos pés de Jesus, porque tudo que é colocado aos pés de Jesus recebe cura, recebe vitória, recebe restauração, recebe restituição. Meu Deus, que o Senhor derrame restituição, que o Senhor derrame poder. Meu Pai, eu declaro nesse momento, meu Deus, a materialização, a concretização de todos os propósitos. Eu declaro que você será o próximo a testemunhar, você será o próximo a declarar que o Senhor é Rei,
que a tua vida foi mudada, alterada, você será o próximo a levar boas novas de Jesus Cristo. O testemunho, o teu propósito está totalmente restaurado, reconstruído. Eu declaro vitórias, eu declaro um poder da coragem na tua vida. Receba a coragem, receba essa ousadia, receba essa força, que você seja tomado nesse momento por um espírito corajoso, determinado, ousado. Receba essa ousadia do Espírito Santo. Oh meu Deus, eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um nesse momento. Meu Deus, que cada um, Senhor, neste momento, meu Deus, que cada um, Senhor, venha ser, meu Deus, cheio, meu Pai, desta coragem, Senhor, poderosa. Meu Deus, o Senhor, meu Deus, não tem coragem, o Senhor é a coragem. O Senhor não possui justiça, o Senhor é a justiça. O Senhor, meu Pai, não tem ousadia, o Senhor é a própria ousadia. E que quando, meu Deus, nós temos o Senhor, nós somos, meu Pai, tomados por um espírito, meu Pai, valente, mais valente que o valente, mais corajoso que os mais corajosos. Sim, meu Deus, nós temos o poder dado pelo Espírito. E que o teu povo, meu Pai, seja tomado aqui. Que hoje você saia daqui cheio do Espírito. E que todo espírito, que todo demônio do medo, demônio da covardia, demônio da incredulidade, você que está tomando esse coração, você que está colocando medo, você que está colocando setas, palavras da desistência, plano de fracasso, plano de derrota, demônio do inferno que está tomando esta vida, que está possuindo ela de medo, de covardia, de desistência, de preguiça. Você que está tomando essa pessoa de todo esse espírito demoníaco do medo, pega tudo que é teu, da vida dela, da vida dele, da mente, do coração, da família, da empresa. Tira a mão da tua cabeça e diga: saia! Saia! E sai em nome do Senhor Jesus. Declara agora na tua vida: você é forte, você é corajoso. Fala: eu sou forte, eu sou corajosa. Eu tenho o poder da ousadia. Eu sou valente. Eu sou determinado, determinada. Eu tenho espírito da persistência, consistência, continuismo, perseverança. Eu tenho a resiliência do Espírito Santo. Eu abençoo a tua vida. E declaro todas as palavras que saíram da tua boca sendo materializadas, concretizadas, realizadas, derramadas e realizadas na tua vida nesse momento. Que você viva hoje o melhor tempo da tua vida e que medo nenhum passe perto de você. Que passe, mas não chegue perto da tua sombra. E que você seja guiado totalmente, integralmente, absolutamente pelo Espírito encorajador de Deus. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo a tua vida e declaro vida, declaro respostas, declaro que você será o próximo a testemunhar o teu propósito integralmente realizado. Receba o teu propósito sendo realizado. Enxergue o muro da tua vida sendo construído, esses tijolos chegando ao final, chegando ao último tijolo, o tijolo profissional, o tijolo na saúde, o tijolo do casamento, o tijolo do relacionamento com Deus. Que você viva, toque e testemunhe a boa, agradável, perfeita vontade de Deus na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo tua vida e determino a materialização e concretização de todos os seus projetos e todas as suas orações, de todo o teu clamor. E você que está em casa também, eu abençoo tua vida e declaro materializado os seus projetos e tudo aquilo que você está apresentando nesse momento a Deus.
Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos demais, Senhor. Obrigado, meu Pai, por estar aqui. Obrigado, meu Pai, pela essa oportunidade. Meu Pai, obrigado, meu Pai, por ser tão bom, meu Deus. O Senhor é muito bom. Meu Deus, eu não sei, meu Pai. Meu Deus, as minhas palavras estão tão miseráveis e pequenas para querer demonstrar algo que o Senhor é. O Senhor não existe, meu Pai, palavras, meu Deus, que falem ou expliquem ou demonstrem, meu Deus, meu Pai, no dicionário, meu Pai, quem o Senhor é, meu Deus, mas a nossa limitação verbal, mental, meu Deus, chega no limite, meu Deus, da nossa adoração, meu Deus, e que o Senhor receba, meu Pai, o nosso melhor, as nossas melhores atitudes, as nossas melhores ofertas, as nossas melhores intenções e motivações, meu Deus. Nós te amamos, meu Deus, e te agradecemos, meu Pai, por estar aqui, por estas palavras, por esta mensagem, para a glória e para a honra do Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém.